E aí, seus samaritanos, tudo bem com vocês? Existe salvação fora de Jesus? É claro que não. Não existe um outro meio do homem ser salvo a não ser através de Jesus Cristo. Vamos partir do princípio que está escrito no livro de João que Jesus disse o seguinte: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos ver como que está no grego aqui? Rapidinho. Ele disse: legei auto ho Jesu, ego eimi rodos kai realetheia, kai hetzoe, Udeis ekhetai proston patera ei mediemon. Ou seja, não existe salvação fora de Jesus. Jesus é o único meio de conduzir o homem para Deus. Jesus é o único caminho que conduz o homem para Deus. Então, não existe salvação fora de Jesus. Tem um outro versículo também que está no livro de 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6, que diz: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Então, o que nós entendemos aqui, que também Jesus é declarado como único ponto de contato, de ponte entre até Deus. Só Jesus. Não existe outro meio. Jeová não salva ninguém sem Jesus. Até porque eu não crio muito esses pontos distintivos, não. Mas, enfim, não tem salvação fora de Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem suportou uma coroa de espinho foi Jesus. Quem foi que suportou chicotadas e humilhação, podendo acabar com tudo? Foi Jesus. Portanto, não existe salvação fora da esfera chamada Jesus. Jesus é o único apoio salvífico para a humanidade. Jesus é o único que tem o poder, a autoridade de aniquilar com o pecado da humanidade. Outro ponto interessante que convém agregar ao que está sendo dito é a questão da hereditariedade. Para você que entende que o pecado hereditário não existe, sim, o pecado hereditário ele é sugerido nas Escrituras. Se você ler, por exemplo, ali no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8, vai estar escrito: Não farás para ti imagem de escultura, não adores a ela, não te encurve a elas, porque eu sou o Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Beleza, então isso aqui está dando uma ideia de quê? De Deus punir pessoas até a terceira e quarta geração por causa do pecado dos pais. Então, sim, é sugerido pecado hereditário. Se você nega o pecado hereditário, então não tem sentido nenhum Jesus, como Salvador, ter se manifestado na Terra e morrido pela humanidade. Porque por que Jesus veio morrer pela humanidade? Jesus veio morrer pela humanidade exatamente para aniquilar o pecado hereditário e tirar o homem da condição de perdido e pô-lo no estado de salvo. Veja bem, por que, que o homem precisa da expiação soberana de Jesus? Porque o mesmo traz consigo a hereditariedade espiritual pecaminosa, a advinda de Adão. Claro que muitas pessoas vão chegar nesse ponto e dizer: mas então quer dizer que se trata de biologia, o meu sangue foi enxertado, é uma herança sanguínea, sanguinária, de sangue? Nada disso. Nós não estamos falando de biologia. Nós estamos falando de pecado espiritual. Pecado é algo espiritual. A morte de Jesus que purifica o homem é a partir do momento da reciprocidade. Você recebe Jesus entendendo que ele é o seu salvador, logo você tem seus pecados sanados, e aí aquilo que está escrito em Isaías capítulo 59, que diz: o pecado separa o homem de Deus, é como uma muralha, e as suas orações não são ouvidas. Pode ler, Isaías capítulo 59, versículo 1, diz que o pecado é como uma muralha, é como uma barreira que faz separação entre Deus e o homem. Então, esse pecado que separa o homem de Deus é o pecado adâmico, é o pecado original. E não existe nada nesse planeta, absolutamente nada, que possa tirar essa barreira, transpor essa barreira de um local para outro para que você fique na condição de liberdade e acesso a Deus. Você tenha livre acesso a Deus. Não existe nada que possa te dar esse privilégio. Somente Jesus.
Jesus é a verdade, é o caminho e é a vida. Se você quer ter acesso a Deus, eu sinto muito em informar. Não tem livro que possa te ensinar a isso, não tem antídoto que possa te ensinar isso, não tem absolutamente nada, nenhum tipo de ensinamento pode te conduzir ao Deus Todo-Poderoso, a não ser o derrubador de muralhas adâmicas, chamado Jesus Cristo. Quer ter pecado perdoado? Vai através de Jesus. Quer ter acesso ao Deus Todo-Poderoso? Vai através de Jesus. Ah, mas eu quero ter meu pecado perdoado, eu quero ter acesso a Deus, eu também sou filho de Deus, eu também isso, também aquilo outro, e eu não preciso seguir esse caminho. Então eu sinto muito, a sua convicção, ela é uma convicção equivocada, porque o que ensina acerca do pecado é a Bíblia, e a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus, e o homem só pode ter acesso a Deus, só pode ter suas orações ouvidas se o mesmo adentrar por uma porta, adentrar por um caminho, adentrar por alguém que se autodeclara ser porta, ser caminho, ser vida, ser verdade, e o seu nome é o único nome dado aos homens debaixo do céu, importando que os homens sejam salvos, e esse nome é Jesus Christos. Não existe outro. Não tem filosofia, não tem mimimi, não tem nada que possa mudar essa realidade. Se você crê, essa vai ser a realidade. Se você não crê, vai continuar sendo a realidade. O seu crer e o seu não crer não muda o fato de que Jesus é o único caminho que conduz o homem a Deus. Bem, e você? O que você tem para si como fundamento de salvação? O quê? O conhecimento? O conhecimento, ele é o que vai te manter no caminho, porque você não vai proceder porque erroneamente, de forma equivocada, se desviar, porque você conhece a verdade. Então, Jesus é o único caminho para ser seguido, modelo de vida. Jesus não é uma estrada, não é para ser visto como uma estrada, não, ele é um modelo. Isso é uma figura de linguagem que apresenta Jesus como um modelo didático a ser seguido. Então, eu deixo essa pergunta para você. Qual é o seu modelo salvífico? O que você enxerga? O que você tem na sua mente como modelo de salvação? Você olha para quê? Para entender que você vai ser salvo? Para as suas obras? Obras não salvam ninguém. Esse é o maior erro da humanidade. Obras nunca salvou e nunca salvará ninguém, porque obras atribuem méritos próprios para quem as pratica. E a salvação, ela é um dom gratuito de Deus. A salvação, ela não é construída a partir de obras. Se você está fazendo obras sem a fé na salvação em Jesus Cristo, as suas obras é tempo perdido. As obras têm que trabalhar em congruência com a fé. A fé fortalece as obras e as obras testificam a fé. Ou seja, uma precisa da outra para evidenciar. A fé sem obras é morta. Está escrito. Bem, então eu deixo esse vídeo para você refletir acerca do único caminho que leva o homem a Deus. Até a próxima. Shalom.